Salve tudo jóia! Hoje nós vamos aprender a fazer esse flyer. Salve tudo jóia! Hoje nós vamos fazer junto esse flyer aqui. Basicamente o que a gente vai precisar da imagem do Guaraná, desse pattern de fundo aqui, né, que é esses efeitos aqui, tá vendo? Uma máscara de carnaval e tudo. Esse asset dessa madeira, o logotipo da empresa e basicamente é isso. A gente vai criar um novo arquivo aqui. Vamos fazer ele no formato 1080 por 1350, que esse é o formato que o Instagram permite, né, ser postado com maior altura. Então é interessante que a gente explore essa altura maior aqui. E vamos em criar. Primeira coisa que a gente vai criar aqui é o nosso fundo de cor sólida. Aquele tom de azul lá que a gente utilizou. Mais ou menos um tom desse aqui. E vamos já buscar nossas imagens. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no Google e vamos digitar aqui, ó, vamos pegar a imagem do Guaraná Jesus. A gente pode vir aqui em imagens. Vamos ver esse aqui. Aqui tem a imagem dele, ó, acho que foi essa que a gente utilizou. Tem uma boa resolução. Vamos salvar essa imagem como? Vamos segurar e arrastar ela aqui para dentro do nosso Photoshop. Beleza? Aqui a gente já vai utilizar o recurso aqui do Photoshop. Só você vem aqui, clica aqui, ferramenta de seleção de objeto, né? Vem selecionar assunto e vamos ver o efeito, vamos ver a máscara que ele cria aqui pra gente, né? A seleção que ele cria. Ele vai processar a imagem, tchananã. Pronto, imagem processada. Olha para você ver o recorte, tá bem interessante. Agora a gente clica aqui, ó, para criar uma máscara de recorte. E olha só, a gente pode ver que tem alguns defeitozinhos, né? Por exemplo, aqui. E aí a gente seleciona aqui a máscara. Olha só, seleciona essa parte preta e branca aqui. Pega um pincel. Ajusta o tamanho do pincel aqui de um tamanho que fique legal. Bem pequeno mesmo pra gente pegar esses detalhezinhos. Vamos deixar a dureza aqui em 100. E aí, onde a gente pinta de preto, apaga. Detalhe para opacidade aqui que tem que estar em 100 também, ó. Onde a gente pinta de preto, apaga. E onde a gente pinta de branco nessa máscara, revela. Obviamente a gente vai revelar aqui só a parte que a gente tem interesse, que é a parte aqui que a gente perdeu os detalhes aqui da garrafa. Olha só. Aqui já é branco. Aqui tem um branquinho, ó, pode tirar. Vamos ver se teve mais algum lugar. Aqui ó, também está mal feito. O ideal agora aqui é que a gente vai ajustando. Não, mas aqui já é branco, ó, ele fez certinho. É porque tem esse efeito, esses efeitos dessas gotinhas aqui, ó. Tem essas gotinhas que tá dando esse efeito rugoso na imagem, tá vendo? Então a gente pode aqui, ó, deixar mais suave. Aqui a gente não precisa preocupar tanto não, porque a imagem vai ficar de longe e não vai dar para ver direito. Não vai ficar tão perceptível isso aí. Vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso recorte. Agora, no posicionamento da nossa imagem, a gente vai ajustar o tamanho, colocar ela mais ou menos aqui assim, ó, igual estava lá. Depois, vamos lá no Free Pick e vamos buscar alguns elementos. E o primeiro elemento que a gente vai buscar vai ser um pattern de carnaval. Pattern nada mais é do que uma repetição de vários elementos ali que criam uma imagem de fundo, né? Então olha aqui, vamos utilizar esse. Tem vários, você pode pegar vários. Vamos ver como é que esse fica. Fazendo o download dele aqui. Vamos abrir ele na pasta. Vamos extrair. E vamos pegar a imagem aqui, ó. Pode ser o arquivo em JPEG mesmo. E vamos ampliar aqui no nosso fundo. Olha só, vamos jogar ele para baixo. E já vamos organizar nossas camadas aqui, ó. Vamos selecionar essas duas.
com Shift, né? A gente aperta Ctrl G para agrupar e chamar aqui de background ou fundo, né? Do jeito que você quiser. E nesse primeiro aqui, ó, a gente vai vir no modo de mesclagem. E qual modo de mesclagem que a gente vai utilizar? Subexposição de cores, tá vendo? Pode olhar em um outro modo de mesclagem, ou talvez a sobreposição também fica legal. Mas eu acredito... Pode ser o sobrepor. E aqui a gente diminui um pouco a opacidade dele. Então, se a gente olhar a imagem lá que a gente fez, ó, mais ou menos alguma coisa nesse sentido. A opacidade está bem levinha, ó. Bem suave mesmo. Olha só, comparativo. Beleza? E agora, o próximo passo, a primeira coisa que a gente vai fazer é já colocar todos os elementos aqui e depois a gente passa para outra parte. Então, aqui também no FreePic a gente vai colocar aqui, ó, Wood. E vamos ver se a gente consegue aquele elemento aqui, ó, que é esse, tá vendo? Wood Circle, foi esse elemento que a gente utilizou ali. Então a gente faz o download dele, mostra aqui na pasta e vamos extrair ele. Olha só, Wood Circle. Tem vários elementos legais para serem utilizados aqui, esse foi apenas um, né? Então, por exemplo, você pode ir lá no FreePic, olha só, esse aqui também dá para fazer alguma coisa legal. Tem vários interessantes. Ali foi uma escolha de acordo com a imagem mesmo, que esse que remete a essas cordas, né? De alguma coisa de alto mar, né? Que a gente está utilizando um contexto ali, como se fosse um carnaval mais praiano, né? Uma coisa nesse sentido, com essa cor do mar aqui. Então, ó, a primeira coisa, o background a gente não precisa, o texto editável a gente não precisa, a gente só vai precisar do render 3D. Beleza? Então já posso converter ele aqui para objeto inteligente. Vou pegar ele aqui, ó, e vou arrastar para dentro da nossa imagem. Seguro, arrasto. A gente converte em um objeto inteligente para a gente não perder resolução. E agora eu vou dar um Ctrl T e diminuir o tamanho dele. Até mais ou menos um tamanho que a gente consiga encaixar os preços aqui, ó. O preço que a gente colocou lá. Alguma coisa assim nesse sentido. Olha só. Vou subir a camada dele para cá. Alguma coisa assim nesse sentido. Beleza? Agora a gente vai trazer qual outro elemento que a gente precisa aqui? O logotipo. Então, eu vou pegar aqui um logotipo do supermercado Extra, só de referência. Mas aí, né, utilizo o logotipo que for o logotipo do cliente. Vou em ferramentas, cor, transparente, que aqui ele já vai me achar algum logo em PNG. Deixa eu colocar aqui ferramentas, cor, transparente. Aqui, ó, está em PNG. Salvar essa imagem como. Vamos arrastar ela para dentro do Photoshop. Ok. Agora aqui a gente vai ajustar o tamanho. Ali em cima a gente utilizou um recurso muito interessante para aplicar esse tipo de logotipo colorido num contexto onde o fundo não vai ajudar, né? Então a gente pega aqui, cria um retângulo, coloca, por exemplo, uma borda nele aqui arredondada, logo aqui em cima, ó, de 20, e a gente vai criar um shape aqui, ó, um shape branco, para a gente destacar esse logotipo. Então vem traçado, tira o preenchimento e coloca aqui dentro do preenchimento do sólido mesmo, coloca em branco. E aí, se a gente vai descer a camada deles aqui, ó, já vamos juntar esses dois, dar um Ctrl G e chamar de logotipo esse grupo. E esse aqui, ó, nós vamos chamar de produto e oferta. Depois qualquer coisa a gente separa. E aí seleciono os dois, vou alinhar um com o outro aqui já. E depois também posso selecionar o grupo, vir aqui nesses 3 pontinhos, mudar para tela. Que aí o que isso acontece? Eu vou selecionar esse grupo em relação à nossa imagem toda. Então, por exemplo, se eu deixo ele aqui
e eu quero que ele fique centralizado, é só eu vir aqui, colocar em tela, e aí eu clico aqui, ele vai centralizar em relação ao centro dessa tela aqui. Beleza? E aqui agora, o que a gente vai fazer aqui para misturar com esse fundo? A gente vai vir aqui, nesse F de X, vir em opções de mesclagem. E aqui em opções de mesclagem, a gente vai segurar a tecla Alt e puxar aqui a parte branca. Ó, para a gente misturar com o fundo ali. Só que é interessante aqui, que ficaria mais legal, onde está ali o retângulo, que passasse mais um pattern, né? Para ficar tipo um efeito legal assim, ó, sabe? Ou então assim, ó, tá vendo? Como se tivesse mais elementos ali, vai dar um efeito bem legal. Então a gente vai vir aqui de novo nas opções de mesclagem, agora que a gente ajustou o nosso pattern, e vamos voltar um pouquinho aqui, ó, tentar achar um meio termo bem legal aqui. Aí ficou legal. Aí se você quiser ajustar aqui, ó, talvez assim, ó, assim ficou mais legal, ó. Tá pegando a máscara aqui e também essa sanfoninha aqui, ficou interessante. Beleza? E aí, se quiser ajustar o tamanho, né, por exemplo, vamos ajustar o tamanho do logotipo aqui dentro. Vamos ajustar também o tamanho desse retângulo, deixar ele um pouquinho menor. Subir ele um pouco mais e subir um pouco o logotipo aqui. Então, olha só. A gente já começou a mexer aí, mas está faltando mais coisa ainda. Se a gente quiser deixar esse contraste melhor aqui ainda, ó, a gente pode mudar para o modo de mesclagem luminosidade. Ó. Só que aí a gente vai ter que baixar mais a opacidade. Fica mais interessante ainda esse contraste aqui nesse retângulo branco. Perfeito? E agora a gente tem que começar aqui uma brincadeira de luz e sombra, né? Então vamos começar primeiro pela nossa garrafa aqui. Eu vou até tirar a visualização desse aqui. Então o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que tem uma luz vindo dessa direção aqui, ó. Ela está vindo da direita. Da direita para a esquerda. Ela vai estar batendo aqui nessa lata. Então se ela vai bater aqui, ela vai criar uma sombra desse lado de cá. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui no próprio background é a gente vem aqui na pasta dele e vamos criar uma nova camada. A gente pode vir aqui, então a gente vai pegar aqui o brush, né, a ferramenta de pincel, vamos colocar a dureza em 0 e vamos pegar um tamanho bem grande dele aqui, ó, pode ser 1355, não, pode ser um pouco menor, pode ser 1000. Vamos achatar ele aqui também e deixar ele mais ou menos assim, ó. Virar ele na vertical. Pode aumentar o tamanho, pode ser um 1355. Aqui. E vamos colocar ele em branco. O que a gente basicamente vai fazer aqui? Deixa eu só deixar ele um pouquinho mais largo. A gente vai deixar essa parte aqui, ó. Essa parte de cá, mais branca. Então eu vou dar várias pinceladas aqui. Só que você não precisa pincelar desse jeito, não. Você pode vir aqui, ó, na opacidade e colocar em mais ou menos 11. E aí você vem pincelando aos poucos, ó. Tá vendo? Que a gente só quer dar esse efeito de um pouco mais claro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Então, olha só o antes e depois. Tá vendo como se tivesse vindo uma claridade de lá em relação ao lado de cá? O lado de cá já tá um pouco mais escuro. Então, a gente criou esse efeito de claridade aqui vindo do lado de cá. Beleza? E aí, agora a gente vai trabalhar dentro do próprio objeto, criando aqui sombra e luz. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é criar uma nova camada logo abaixo do nosso Guaraná e vamos chamar essa de sombra dura. E aí a gente vai pegar esse mesmo pincel, só que agora a gente vai pegar esse tom de azul aqui da borda da lata, só que um azul bem escuro. Tipo assim. E aí, agora a gente vai diminuir o tamanho desse pincel, né? E vamos dar um zoom bem grande. E a gente vai vir,
Ó, vou aumentar a opacidade aqui também, senão a gente fica uma eternidade aqui, né? E a gente vai vir... Deixa eu diminuir, deixar ele um pouco mais achatado. Ó, e a gente vai vir fazendo aqui, ó, uma sombra bem dura. Ó, você pode vir aqui, fazendo essa sombra bem dura aqui, que é aquela primeira sombra que fica mais próxima do material. Olha só. Você pode fazer manualmente, tem jeito de fazer sem ser manualmente assim. Eu acabo preferindo que a gente consegue controlar melhor essas distâncias aqui, ó. E deixar mais assertivo. Ó. Errou, dá Ctrl Z, hein? Então, essa sombra bem dura aqui, que é essa primeira sombra. Olha só. De longe quase não vai dar pra ver, ó. É só uma sombra que você vê de perto mesmo. Acho que a gente pode até deixar ela um pouco mais evidente aqui, ó. Pode deixar ela um pouquinho mais larga. Que olhando de longe agora realmente... que olhando de longe agora realmente ficou pequena. Então pode chegar um pouco mais pra cá. Tem outra maneira de fazer isso, também vou mostrar pra você depois. Quer ver? Acho que é até mais prático, com certeza é mais prático. Ó, então a gente criou essa primeira sombra ali mais dura. Quase não dá pra ver ela aqui. E agora já mostrando como é que é a outra maneira, a gente pode selecionar o objeto e vir em sombra projetada. Isso aqui já é uma sombra que o Photoshop cria automaticamente. Só que ele cria para todos os lados, né? Então a gente precisaria fazer um ajuste. Por exemplo, deixa eu mostrar como é que faz. Eu vou apagar a seleção dessa sombra. Vou vir aqui criar um. Então vamos supor que eu queira criar alguma coisa parecida com aquilo. Então eu vou ter que aumentar a opacidade. Aumentar a expansão. Tamanho mais ou menos aqui assim, ó. Isso. Só que aí o que acontece? Aí eu clico com o botão direito nela, vou em criar camada, dou um OK. Aí ele criou uma camada separada com essa sombra. Aí eu posso criar uma máscara dentro dela, vir com um pincel, e aí eu vou apagando essa parte de cá que eu não desejo. Então basicamente a gente fez a mesma coisa, ó. Só que por caminhos diferentes, né? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai criar uma nova camada aqui. A gente vai chamar aqui de sombra 2. E essa agora vai ser uma sombra mais difusa. A sombra é assim, né? Ela é bem dura próximo ao objeto, bem escura, né? E ela vai ficando mais difusa à medida que ela vai afastando do objeto. Então aqui você pode diminuir a opacidade, por exemplo, para 20. E aí, olha só, você vai clicando aqui e vai criando a continuação dessa sombra. Olha só. Não começou a dar esse efeito? E aí, à medida que ela se afasta, ela fica mais difusa. Então você pode diminuir ainda mais a opacidade. Pode até criar uma nova camada aqui, ó. Chamar de sombra 3. E aqui, ó, ela fica cada vez mais difusa. Então aqui ela já está bem fraquinha já, ó. Show de bola? Então olha só, a gente criou esse efeito sombra aqui, mas claramente tem alguma coisa errada aqui, né? Essa parte aqui, ó, na hora que a luz... Deixa eu desenhar aqui para você visualizar. Na hora que a luz vem de cá, ó, essa parte mais clara que a gente criou, e bate aqui, essa parte vai ficar mais brilhante, né? Vai ter mais luz incidindo. Em compensação, como a lata tem um volume, né? Aqui a gente está vendo de cima, mas na verdade, se você pegar no ponto mais alto dela, que é aqui, ó, essa parte de trás tende a ficar mais escura, né? Porque a luz
com esse efeito da altura dela, tá criando sombra nessa parte da lata também. E aí, como que a gente pode, né, fazer esse efeito aí? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Quanto mais próximo daqui, ó, mais escuro vai ser. E quanto mais próximo daqui, mais sombra vai ter, né? E quanto mais próximo daqui, menos sombra vai ter, porque é como se fosse um efeito de degradê, né? A luz vem passando e o lugar que ela menos vai atingir vai ser no ponto mais baixo, que é quase lá colocado no chão. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode seguir o mesmo processo que a gente fez ali, ou a gente pode fazer um novo processo, que a gente vai vir aqui, ó, a gente vai vir aqui nessas opções de alteração aqui no estilo da camada, e aí a gente vai mexer aqui, ó, a gente pode tentar fazer por níveis ou por curva. Vamos tentar primeiro por níveis para a gente ver como é que fica. Vamos segurar Alt para associar ele à camada de baixo. Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, é diminuir os brancos. Tá vendo? Poxa, Vinícius, mas aí tá fazendo na lata toda. Calma, que a gente já vai solucionar isso. Então, posso primeiro fazer isso aqui. Diminuir os brancos. E o que a gente pode fazer aqui inicialmente? A gente vai vir aqui na máscara dos níveis e vamos pintar de preto onde a gente quer apagar. Aumenta a opacidade do nosso pincel aqui, ó. E vamos pintar de preto onde a gente quer apagar. Então, olha só como é que rapidamente a gente criou esse efeito. A luz ela tá batendo aqui mais forte e ela vai ficando mais escura à medida que vai chegando ali na base. Olha só, já deu um efeito legal. Só que aqui tá tudo por igual, né? O que a gente tem que fazer? Então a gente pode criar um novo nível aqui, associar, né, segurar Alt para clipar ele com a máscara de baixo e tirar ainda mais aqui os brancos dele, ainda um pouco mais. Só que agora a gente vai entrar na máscara dele e a gente vai apagar tudo, não só aqui, ó. Então aumentar não só aqui, mas um pouco para cá também. Para realmente ficar só nessa base ali de baixo, ó. Então olha só, sem e com. Tá vendo que dá uma diferença, ó? Olha a luz aqui. Então a gente deixou ainda mais evidente esse efeito. Obviamente a gente tem que fazer um ajuste aqui nessa sombra, ó. Pode ser com a borracha mesmo. Apagar essa beiradinha aqui que tá. Ah, não é dessa não, é dessa de baixo. Calma aí. É dessa sombra dura que ela ficou. Aí. Pronto. Então olha só. A gente... vamos desfazer tudo aqui pra gente ver como é que ficou, né? Vamos tirar tudo, ó. Então tava seco. Viemos com a sombra dura. Uma sombra mais difusa. Uma sombra mais difusa ainda. Depois essa sombra mais embaixo e a sombra pegando a metade da lata aqui. Ok, tá interessante, mas a gente pode deixar aqui... tá vendo essa luz que tá vindo aqui, esse branco que a gente criou nessa luz batendo aqui? A gente pode fazer aqui a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode vir aqui em brilho... Opa, vem aqui nos estilos, vem em brilho e contraste. Vamos aplicar ele à nossa camada somente do refrigerante. E a gente pode aumentar o brilho aqui, ó. Olha só, eu vou aumentar esse brilho por quê? Porque eu quero dar um efeito de que tem mais luz batendo aqui nessa parte. E aí, fica óbvio o que a gente precisa fazer agora. A gente vai vir na máscara de camada e a gente vai apagar essa parte do brilho que aumentou aqui desse lado. A gente quer que fique brilhoso, mais brilhoso só desse lado de cá. Então, eu vou aumentar aqui a opacidade. Ou vou aumentar o tamanho, quer dizer. Deixa eu ver, pode ser aqui. Bom, aqui. E aí a gente vai vir... Opa, eu tava no carimbo. Peguei o pincel agora. E aí a gente vai vir aqui, ó. Tirando esse brilho também daqui. Pra deixar ele realmente só desse lado aqui que a luz tá batendo. Então, ó. Antes, depois. Conseguiu ver esse efeito? Que parece que tem mais luz batendo ali agora do que antes. E a gente fez isso simplesmente aumentando o brilho.
E óbvio que agora você pode vir aqui no brilho e ir ajustando. Lógico que você não vai deixar ultra exagerado, né? Mas você pode ir tentando entender aqui até que ponto fica interessante essa quantidade de luz. Olha só, quanto maior aqui o brilho, né, mais forte vai ficar esse destaque. Mas aqui eu acredito que tá bom já, para não ficar muito forçado. Então, esse aí foi o primeiro passo, né? Já deu um trabalhinho, né? Agora vamos pro segundo. O segundo, agora a gente vai selecionar tudo isso aqui, né? Vamos colocar dentro de um subgrupo que vai chamar Guaraná. E agora a gente vai vir aqui no nosso... Não sei qual que é o nome disso. Isso pode ser... o nosso objeto de madeira, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é começar a compreender também, né? Poxa, esse objeto também está inserido na cena, né? Então, se a luz está batendo aqui, vai interferir nele também. Mas antes de pensar nisso, vamos criar a sombra que ele vai projetar aqui. Então, a gente vai seguir basicamente um processo muito semelhante de criar uma nova camada aqui embaixo, vir com um pincel, ou daquela outra forma que eu mostrei. E aí, agora a gente vai pegar um tom bem escuro aqui do marrom. Olha só. E a gente vai primeiro fazer aquela sombra mais dura. Então, olha só. Que é essa sombra aqui. Então, a gente vai seguir mais ou menos a mesma visão aqui para aquele outro lá. Que a nossa sombra vai ser projetada para o lado de cá, né? Porque a luz está vindo ali. Olha só, primeiro a gente criou essa sombra mais dura. E aí depois a gente vai chamar ela aqui de sombra dura. E aí depois a gente vai criar uma nova sombra aqui. Então, vamos aumentar mais esse brush aqui. E vamos diminuir a opacidade. Vamos colocar aqui em 30. Ó, e aí a gente vem difundindo ela. E agora vamos colocar em 10. E vamos criar uma nova sombra. Sombra 2. Sombra 3. Vou aumentar aqui um pouco mais. Ó. Legal. E aí a gente tem que pensar também, né, que do mesmo jeito que essa sombra ela é criada aqui, né, ela também é criada nesse objeto aqui, nessa parte aqui, ó, da corda e tudo. Isso aqui a gente pode vir aqui no, vamos fazer nos níveis, né? Igual a gente fez no outro, vamos criar um novo nível. Vamos dar um Alt aqui para ele ficar vinculado somente essa camada e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos deixar ele mais escuro, bem escuro. E aí a gente vai vir aqui na camada e vamos, olha só, pegar o nosso pincel, um tamanho legal aqui, opacidade 30 mais ou menos, e vamos revelando aqui, ó, que a luz está batendo aqui. Vamos tentando criar esse contraste aí também, ó. Essa sombra aqui também de baixo, ó. Acho que essa sombra dura. Acho que a gente pode dar mais um grau aqui nessa sombra, quer ver? Ó, deixar ela ainda mais marcada aqui, ó. E aí a gente dá uma... vai ajustando aqui ao olho. Essa sombra dura também, acho que dá pra diminuir ela um pouco. Aí, ó. Que vai no olhômetro e vai vendo como é que melhora. Então, aqui a gente já criou um pouco desse efeito aqui, que a luz ela vai seguir um pouco o mesmo padrão, né? Essa parte aqui, mas pensando que ela tá vindo de cima, talvez talvez não faça muito sentido aqui.
Então a gente está pensando que essa luz está vindo aqui lateralmente, né? E o que pode acontecer aqui também? Eu vou criar uma nova camada aqui, ó, só que agora no Guaraná. O que pode acontecer? Um pouco dessa sombra pode ser projetado embaixo da lata. Tá vendo? Só que, como a gente está olhando de cima, na verdade, a gente não está vendo a parte de baixo da lata, né? Essa sombra que, por exemplo, estaria junta com essa corda que está passando aqui, ó. Tá vendo? Porque isso está lá embaixo. Então a gente não consegue visualizar. Então o que a gente pode fazer aqui para melhorar, olha só, é vir aqui, ó, e suavizar ainda mais essa nossa sombra aqui, ó. Vou deixar aqui em 14 e também as outras do próprio objeto, ó. A dura não, a dura tem que ficar mais evidente porque ela é a principal. Então, olha só, nosso contexto aí, se a gente olhar a imagem lá, basicamente é isso aí. E aqui a gente adicionou um efeito interessante também, que foi esse aqui, ó. É como se fosse essa luz aqui embaixo, ó. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Ah, essa aqui, ó. Que basicamente a gente fez um brilho contraste aqui e deixou ainda mais evidente aqui essa parte. Fica legal também porque misturou com fundo. E também deu esse efeito interessante aqui no meio. E aí, o que a gente pode fazer aqui ainda para deixar mais interessante? A gente pode vir aqui, ó, e vamos criar uma nova camada e vamos chamar ela de sombra do projeto, né? Vamos dar esse nome aqui. E aí a gente vai pegar o nosso fundo aqui, vamos pegar um tom bem azul escuro. E basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pincel e a gente vai deixar na opacidade bem pequena aqui, ó, igual tá, ó, 11. E a gente vai criar uma sombra num todo desse lado aqui da imagem. Olha só. Por quê? Vai dar um contraste interessante, né? Do lado claro com esse lado aqui um pouco mais escuro. Então, fica legal também. E aí, agora a gente já pode colocar aqui dentro do nosso objeto o preço, por exemplo. Então, produto e oferta, né? Vamos criar uma camada de texto. Vamos colocar aqui um preço, por exemplo, R$3. Vamos escolher uma fonte legal aqui. Pode ser essa aqui, ó, meio brochada. Vou converter para texto de ponto. Vou aumentar ela aqui, ó. Obviamente a gente vai colocar ela na cor branca. E aí a gente vai colocar aqui, ó, 3,98. 97. Olha só. E aí o que a gente vai fazer para misturar ela com esse... Parecer que ela tá, né, dentro dessa madeira. A gente pode chamar isso aqui de um grupo, né? Vamos chamar aqui de preço. Vamos vir aqui nas opções de mesclagem. E aí a gente vai vir aqui na camada subjacente e vai segurar Alt e puxar aqui na parte escura, ó. E olha o que acontece. A gente está inserindo o nosso preço ali, ambientando ele com as luzes e as cores ali da imagem. Então pronto. Preço inserido, sombras feitas, inclusive essa sombra aqui eu tô achando que eu acabei pegando um tom muito amarronzado, tá vendo? Mas tá bom, podia ser um pouco menos. Mas a sombra tem um pouco disso mesmo, de pegar um pouco da cor. É legal.
Agora a gente pode inserir um texto aqui também, ó. Dentro do produto e oferta, vamos colocar aqui, ó. Carnaval. Vamos converter para texto de ponto. Aí aqui tem várias opções, né? Você pode colocar o nome do produto, né? Em vez de carnaval de ofertas, pode colocar Guaraná. Opa. Tudo vai depender da criação aí, né? Então vamos colocar Guaraná Jesus aqui. E vamos colocar aqui numa cor azul. Um azul bem forte. E aí a gente pode colocar um modo de mesclagem aqui nesse azul, para ele combinar ainda melhor com o fundo. Então, olha só. Pode ser luz direta. Opa, dupliquei aqui sem querer. Deixa eu excluir aqui. Ó, então a gente tem o nosso produto. Guaraná Jesus. E aí pode adicionar mais um contexto aqui, por exemplo, 350 ml. 40 ml. Que seria aí, né? A quantidade que vem, né, do produto. Então é isso. Criamos aqui, ó. Podemos juntar tudo. Colocamos nome do produto. E aí já podemos... Opa! E aí já podemos só organizar o lugar dele aqui. Podemos deixar aqui. Podemos dar uma giradinha nele aqui, igual nós fizemos ali. Porque como... o design tem muito disso, né? Como a lata tá girada para cá, né? Para esquerda. Se a gente girar um pouco aqui, a gente compensa uma coisa com a outra, né? Dá um contraste legal. Olha só. E aí, aqui tem algumas diferenças nessa imagem, né? O que a gente vai fazer no final? No final, a gente pode vir aqui, ó. Vamos minimizar tudo aqui. E a gente pode criar uma nova camada. Essa camada a gente vai chamar de luzes. Ok? Luzes. E essa camada vai ser tipo uma camada de finalização, sabe? Para dar aquele tapa final. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui um tom de azul. E vamos pegar o pincel que não está mais 700 e pouco. Não pode ser um pouco maior, 900 e pouco. E o que basicamente a gente vai fazer aqui? Vamos deixar na opacidade 100%. Se a gente clicar aqui, ó, ele cria uma coisa assim, né? Um efeito assim. Só que se a gente vem no modo de mesclagem e brinca aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, da parte clara, divisão, clarear, a gente consegue trazer um efeito de luz interessante. Entendeu? Principalmente aqui no divisão. E aí a gente pode só ajustar a opacidade, ó. Então, o que a gente vai brincar aqui, ó? Vamos voltar aqui tudo. Vamos colocar em divisão e vamos trazer algumas luzes para alguns pontos aqui. Pode diminuir um pouco a opacidade aqui. Ó, vamos trazer mais luz para cá, mais luz para cá. Vamos colocar uma luz aqui nesse canto, uma nesse canto aqui também, porque passa luz aqui. Vamos colocar, vamos criar uma nova camada e vamos colocar uma luz aqui no meio aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 1200. Só que essa luz aqui do meio, a gente vai deixar ela com a opacidade bem leve. Ó. Vou colocar em divisão aqui, ó. Ó. Pode diminuir ainda mais a opacidade. 21. A gente fazer meio que esse efeito que a gente fez aqui, né? Olha só. Ajustar a opacidade dela aqui. Aí tá bom. Só bem leve mesmo. E é isso aí. Essas aqui a gente também pode diminuir um pouco a opacidade delas também, ó. Com e sem. Então, vamos ajustando aqui, ó. Só para ficar bem de leve. E depois, obviamente, pode vir corrigindo alguns ajustes, por exemplo, dessa sombra aqui. Mas tá legal. E é isso aí. A gente
basicamente seguiu, né, a essência daquela lá. E essas luzes também a gente pode botar elas para debaixo aqui, ó. Se você não quiser que afete, por exemplo, né, algum contexto em cima do produto, pode deixar ela de baixo aqui, mas eu prefiro que ela fique aqui ainda para dar um efeito mais interessante. E aí a gente pode, no final, se a gente quiser também adicionar uma textura, dar um Ctrl G aqui, né, chamar de arte final. A gente duplica essa imagem e vamos converter ela para objeto inteligente. Vamos vir em filtro do Camera Raw. Aí aqui, ó, a gente pode vir aqui na aba textura e adicionar um pouco de textura para nossa imagem, tá vendo? Vai dar um efeito interessante. Um pouco de claridade também, ó, se quiser destacar ainda mais os elementos. E aqui, amassar tá legal. E é isso aí. Que resto de ajuste, acho que não tem necessidade. Talvez se você quiser deixar ela, essa luz mais evidente, né, trazer mais branco. Pode ser um ajuste fino aí, mas que fica legal. Só, parte de sombras, acho que aqui não convém mexer muito não. Só isso mesmo, pode adicionar um pouco mais de branco. Dá OK, já adicionou textura. Dá OK. Ele vai carregar e olha só o antes e o depois dessas duas, né? Tá vendo que a textura traz mais nitidez para a imagem? Então é mais legal da gente visualizar. E basicamente é isso. Depois é só vir em arquivo, exportar, salvar para o web, salvar como PNG, né? 24 e pronto. E caso você queira, né, fazer no formato Stories, uma coisa que eu acho legal é você converter isso aqui para prancheta. Então você vem aqui, transforma isso em uma prancheta, né? Você vem ali na ferramenta de mover, transforma isso para uma prancheta. E aí, né, dentro da própria opção da prancheta, você clica em mais para adicionar uma nova prancheta. E dentro dessa prancheta, você muda aqui para 1920, ok? Então aqui a gente tem feed e stories. Basicamente o que a gente vai fazer é duplicar isso aqui e colocar dentro da nossa nova prancheta. Olha só, segurar e arrastar. Opa, dentro da prancheta 2. Aí. Tava colocando na mesma prancheta. Aí a gente vai, obviamente, fazer os ajustes necessários aqui. Desculpa. Que vai ser o background. Que a gente vai ter que aumentar ele todo, né? Para ele pegar toda a imagem. A gente vai ter que subir essa parte do logotipo. Para ir lá em cima. Opa. Aqui. E, obviamente, principalmente essa parte aqui, ó, das luzes e sombras, tá vendo? Dessa luz. E se a gente vir no produto aqui, ó, essa sombra. Tá vendo que essas duas criam uma marcação aqui? Então essas duas a gente pode naturalmente aumentar ela aqui, ó, para facilitar, né? Faço a mesma coisa aqui com as luzes, olha só, aumenta as luzes aqui. E rapidinho a gente já tem ela também no formato Stories. Olha só. Deu trabalho, né? A gente gastou poucos segundos ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço. Até a próxima.